O arquipélago de Alcatraz, volta a Ilhabela e Ubatuba e Ilhabela. Bicampeão da regata Volta do Arquipélago de Alcatraz, campeão brasileiro de vela oceânica, vice-campeão da Semana de Vela de Ilhabela, tricampeão paulista de vela oceânica, bicampeão do armado da Semana de Vela de Ilhabela. Ontem ganhou o segundo lugar da regata e hoje primeiro. E campeão do circuito de vela oceânica do Rio de Janeiro. Ele é o tático do veleiro, que vocês já viram as imagens, então também habituados. O Ferrari é o Marcos Ferrari, ele é o timoneiro do barco. O currículo dele é um pouco mais extenso, depois eu passo por e-mail para você. Devia ter conversado quando ele saiu lá daí. E o Marcão é o Marcos Ludovic. Ele faz parte da equipe, ele ajudou na construção dos 2 barcos Homem Clean, que foi para a Antártida, e tem um currículo também de diversas travessias. Para a gente não estender demais aí nossa palestra, vou passar a palavra para o Henrique, para ele dar início ao tema, para não cansar demais a vocês. Bem-vindo à equipe Sony Handicap. Boa noite para todo mundo. Eu agradeço muito o convite que fizeram para mim, na pessoa do Fernando, que é meu amigo da infância mesmo. Esse é um convite que honra qualquer vereador, porque eu poucas vezes vi uma associação, principalmente no nosso meio, que teve um crescimento tão rápido, porque nós pudemos acompanhar, de tanta qualidade como a associação que vocês formam, né? É muito interessante que a vela de cruzeiro tenha se organizado da forma como vocês se organizaram. Pelas notícias que eu recebo através do Fernando e através de outros amigos que eu tenho que fazem vela de cruzeiro, vocês têm mesmo um grupo que está de parabéns. A vela de competição precisa se organizar para fazer as competições acontecerem e tudo mais, e poucas associações da vela de competição são tão boas, tão bem formadas como a associação de vocês. Os cruzeiros que vocês estão fazendo, às vezes cruzeiros juntando 20 barcos, das notícias que eu tive. 53, eu posso falar. 53 barcos. São coisas que fazem a vela ganhar muito. O primeiro cruzeiro que eu fiz, cruzeiro mesmo, foi num Fast 34, 345. E eu já competia naquela época. Eu sempre gostei de velejar, de competir. Eu competia de barco pequeno e de barco grande, de laser, de Lightning e de veleiros de oceano. E na época um amigo meu me convidou para fazer esse cruzeiro, num veleiro de 34 pés, e a minha esposa, atual esposa, então namorada, antes da gente embarcar, ela chegou para mim e disse assim: Henrico, nós vamos passear. Passear. Você entendeu? E eu não entendi o que ela estava querendo me dizer. E de fato a gente passeou, a gente subiu no barco, os amigos lá, começamos a comer alguma coisa, motor, vela, botamos um balãozinho, se divertindo um pouco. E de repente, isso no canal de São Sebastião, a gente ia de São Sebastião até Ubatuba. De repente a gente olha para as canas, para a ponta das canas, e começa a entrar um lestinho mais forte. No canal não tinha quase nada de vento. Nas canas começa a entrar um leste mais forte, começa a ficar branca a água e tudo mais. Eu olhei e falei, bom, vamos, desenrola a genoa, vamos lá. Puxa um pouquinho mais aqui. Aí começou a entrar o vento. Falou assim, vai, que vocês estão fazendo aí embaixo, vem pra cima. Olha aqui, não, vamos todo mundo no peso, rápido. Sai da cabine, não é hora de comer agora não. Aí puxando a vela, não sei o que e tal. E teve um certo constrangimento no barco. Aí depois a gente continuou o passeio e tudo mais, eu comecei a ficar um pouco mais tranquilo. E eu comecei a entender uma coisa que é o motivo principal pelo qual eu não só aceitei, como eu quis vir aqui falar para vocês da vela de competição. Eu comecei a entender que a vela de cruzeiro e a vela de competição são muito mais parecidas do que a gente pode pensar originalmente. Porque é claro que não precisa fazer nesse nível que eu estava tentando fazer no começo do meu cruzeiro. Mas é claro que é mais legal velejar de cruzeiro se você puder ir mais rápido, se você puder ver que as suas velas estão bem reguladas, se você puder sentir que o seu barco está no máximo do desempenho que ele pode ter, e sem que isso represente um grau de
de alucinação de todos a bordo, para que todos fiquem no peso, ninguém desça, ninguém coma, ninguém conviva no barco. E ao mesmo tempo, na vela de competição, eu sempre, todas as regatas que eu tive, hoje, a gente veio no carro falando isso, nós convivemos com os amigos, a gente interage com a natureza, a gente anda com a força do vento, a gente vai de um lugar ao outro no barco e a gente se diverte um monte. Na verdade, vela de cruzeiro e vela de competição são muito parecidas. E eu acho que o fato de vocês estarem tão bem organizados é um bom começo de caminho para que a gente possa cada vez mais unir as duas coisas. E velejadores de cruzeiro possam competir cada vez mais e os de competição possam também aprender a cruzeirar. Porque a gente não sabe. Minha mulher já sabia disso. A regata mais importante de percurso que tem no circuito da vela de competição é importante não tanto pela dificuldade da regata e também pela importância que ela tem, porque ela é a regata de percurso da semana de vela de Ilhabela. É a regata na volta do arquipélago de Alcatraz. Vai até Alcatraz e volta. Se eu não me engano, 25 milhas, é isso? Marcão, 25 a 30 milhas. Então são 25 mais 25. Essa regata é a regata que abre a semana de vela de Ilhabela, né? Sai do meio do canal, dentro do canal de São Sebastião, sai para fora do canal, dá a volta em Alcatraz por Boreste, deixando a Alcatraz por Boreste e volta até o início do canal, ali na ponta da serra, um pouquinho para dentro. Do ano passado, nós fizemos essa regata, e essa foi uma regata muito marcante para a gente, no nosso barco, o barco que vocês viram. Essas imagens que vocês viram são da regata de Alcatraz. Eu não sei se vocês registraram, mas no começo das imagens aparece a nossa vela parada e um monte de velas passando por nós. Alguns de vocês devem ter pensado que aquilo ainda não era regata, que ele estava só se preparando e esperando. Era regata. Ou seja, a gente se preparou para largar, a gente fez a estratégia para largar na boia. A nossa estratégia, como nós somos um barco rápido em relação à flotilha, se nós largarmos na boia e desprendermos do grupo rapidamente, a gente vai ter mais ângulo. Tem um marco importante que você larga na frente do Yacht Club e tem o pier, o pier do petróleo, dos petroleiros. Esse marco é importante, porque a partir dali, mais ou menos, o canal dá uma abrida. Eu vou só desenhar para vocês entenderem mais ou menos o que eu estou querendo dizer. Yacht Club de Ilhabela, largada, e aqui o pier. Então aqui o navio da marinha que dá largada. A nossa estratégia e aqui a boia, e aqui o Yacht Club de Ilhabela. Aqui o pier. E aqui a saída do canal. A nossa estratégia era, se eu largar na boia e desprender da flotilha um pouquinho, para chegar até o pier, outra informação, pier da Petrobras, exatamente. Para chegar até o pier, como a gente estava com vento leste, mais ou menos entrando mais ou menos por aqui no canal, a gente ia de balão. Para chegar até o pier, eu vou estar mais orçado do que o pessoal que largar aqui na comissão. Embora o caminho possa parecer um pouco mais comprido, como a distância é muito grande, mais orçado, eu vou andar mais rápido do que eles, então isso vai valer a pena para nós. Mas a gente errou a largada. A gente largou mal. E a gente ficou parado aqui, e todos os barcos estavam aqui num trânsito enorme, porque são todas as classes largando juntas, passaram por nós, a gente ficou no vento sujo, os barcos vieram de trás, a gente ficou sem vento, e a largada foi péssima. Numa regata dessa, isso acontece uma coisa na verdade, competição importante, a largada é sempre fundamental. Numa regata dessa, ainda que longa, você larga mal, até você chegar a começar a se recuperar, é muito difícil. Primeiro, porque você não tem total liberdade de escolha do caminho que você vai seguir. E segundo, porque o seu vento está prejudicado por outros barcos. Barcos velejando, tanto no contravento quanto no popa, então vários barcos velejando no contravento. Vou fazer termos. Desculpem a péssima diagramação. Vários barcos velejando no contravento, ainda que ele não esteja no podre, esse daqui está no podre desse. Esse aqui não está, mas eles formam uma área de turbulência entre eles. Um barco que veleja aqui, fora desses barcos de contravento, veleja fora dessa área de turbulência. É a razão pela qual, nas largadas de contravento, é muito importante você se safar o mais rápido possível da flotilha. Claro que na vela oceânica isso tem uma peculiaridade que eu vou explicar para vocês.
Mas, quando você mexe com barcos iguais, é fundamental você largar bem e largar logo, escapar logo da flotilha, para você sair dessa área de turbulência. E o mesmo acontece, isso se o vento vem daqui, o mesmo acontece se o vento vem de trás. Fica uma região de turbulência entre todos os barcos. Nós estávamos bem no meio dela. E aí, evidentemente que aconteceu com o plano tático dessa largada. Furou. Por quê? Porque a tripulação não conseguiu posicionar bem o barco. Isso eu digo a tripulação como um todo. Tático, timoneiro, trimers de vela, todo mundo. Não conseguimos posicionar bem o barco e falou assim, bom, agora a gente tem duas coisas. Estamos no meio da turbulência dos barcos, o vento é muito pior, e mais do que isso, a gente fica com o caminho que sobra. Ou seja, se eu quero ir reto, mas tem um barco aqui na minha frente, eu não vou, eu tenho que desviar dele. Se eu quero vir para cá para desviar dele e tem um outro barco aqui que me joga vento podre, vento sujo, eu não posso. Se eu quiser ir por baixo dele, eu também não posso, porque eu vou pegar o vento sujo dele. Tem que pegar o que sobra. E aí a gente começou, degrau por degrau. Desviava de um, se afastava um pouquinho do vento sujo de outro, que via de regra tem o comprimento de 3 mastros, ou seja, um barco veleja de polpa aqui. Outro barco aqui. Essa região aqui, de vento sujo, ela tem mais ou menos o comprimento de 3 mastros. Então, se eu estiver nessa região, eu paro de andar, eu ando menos. Eu tenho que sair dessa região de 3 mastros. Então, como é que eu passo um barco? E aqui eu estou imaginando aqui sota-vento e aqui barca-vento. Como é que eu passo um barco? Eu só passo ele por barca-vento, que eu estou fora da região de vento sujo. Se eu for passar por sota-vento, eu entro nessa região de vento sujo e eu paro. Ainda que seja um barco menor que o meu. Vocês viram algumas imagens da gente velejando no canal e a gente tentando se safar. Então é muito jibe, é o máximo de atenção possível e é o máximo de antecipação possível. Isso é recorrente na questão tática, antecipação. E eu também vou falar um pouquinho sobre isso para vocês. A gente foi desviando dos barcos, foi avançando. Quando chegamos na altura do farol do moleque, todos aqui conhecem mais ou menos o canal do São Sebastião. Quando chegamos na altura do farol do moleque, a gente já estava fora da zona mais crítica. Tem umas imagens do barco. O farol do moleque, o barco passando, vocês já veem que o barco está com o balão cheio, está velejando. A gente está ali, a expressão que a gente usa assim, a gente diz que a gente está na regata, que a gente finalmente entrou na regata, então estamos velejando. E aí a gente começa a ter um pouquinho mais de opção de caminho. O que é que a gente fez para a regata de Alcatraz? Nós fomos, antes da regata, nós solicitamos uma previsão meteorológica. Mais do que uma previsão meteorológica, nós solicitamos uma previsão meteorológica qualificada. Ou seja, uma previsão meteorológica com uma leitura do que é que esta previsão representa naquele microespaço entre São Sebastião e Alcatraz. Porque não basta ler zonas de baixa e alta pressão, não basta ler entrada de frente. É preciso também adaptar a leitura da meteorologia para um lugar pequeno onde você está velejando. Pequeno, porque 25 milhas são pequenas perto dos fenômenos climáticos. A gente tem um meteorologista, que é o que a gente usa. Eu vou deixar o e-mail para vocês, caso vocês queiram, para fazer um cruzeiro ou uma regata, vocês poderem solicitar também. Esse serviço de meteorologia, ele te diz, ele te pergunta onde é que você vai estar, coordenadas principais, pontos principais, a velocidade do seu barco, porque ele vai fazer a leitura tática de quanto tempo, mais ou menos, pela velocidade média, o seu barco vai chegar nos lugares, e ele te manda a previsão meteorológica e a leitura dele. Assim, olha, pelo visto, tende a prevalecer o lado esquerdo da raia na ida para Alcatraz. Ele te fala isso, até horário tal. Ele vai acertar tudo? Não. Então, você tem a previsão macro, climática, você tem a previsão micro naquela área de regata, e você tem a previsão mais micro ainda, que é naquele trechinho que você está velejando. Ele não consegue chegar a esse grau de precisão. Nenhum meteorologista consegue. Mas ele te dá boas noções de onde é que tem que entrar o vento. E normalmente é sempre bom, via de regra, em regatas de percurso, você está aonde o vento entra. O que ele dizia para nós? Ele dizia o seguinte: então, vocês viram, a gente já está velejando no farol do moleque, a gente quer sair do canal e quer chegar rápido em Alcatraz. Os nossos principais competidores, os barcos mais rápidos, já estavam todos na nossa frente, porque eles tinham largado melhor. Então estavam todos na nossa frente. A gente tinha que fazer alguma coisa criativa, aí não podia correr o risco de se enterrar por completo, e a gente também tinha que ficar fiel ao nosso plano original de meteorologia.
E o plano dizia o seguinte. O nome é em inglês, chama Commander's Weather. E o e-mail é commandersweather.com. Ele dizia o seguinte: na saída do canal de São Sebastião, então aqui vamos dizer São Sebastião, né? E aqui ele é aberto. E aqui é Alcatraz. Ele dizia o seguinte: na saída do canal de São Sebastião, nessa região toda da regata, tende a entrar vento sudeste e depois virando para leste, a partir mais ou menos da 1h30 da tarde. Aqui nessa imagem do farol do moleque, era mais ou menos 12h30, 1h. E mais, tende a entrar este vento aqui, sudeste e leste, e mais, tende a prevalecer o lado esquerdo da raia. E os barcos aqui todos saindo de balão. O que acontece aqui? E alguns já optando para ir para cá. O que acontece aqui? Você tem uma boa opção, porque você está velejando de balão, então você pode ir para os dois lados. A gente não veleja nunca de pompa rasa. Há um equilíbrio entre grau de orça e distância para se chegar. Se eu coloco o barco, eu tenho que ir para aquele ponto, o vento vem exatamente daqui de trás. Se eu coloco o barco reto para aquele ponto, pompa rasa, eu vou andar, eu ando a 4 nós. Se eu começo a alçar um pouco e o vento começa a entrar pela minha aleta, eu vou andar a 6 nós. Eu vou andar 6 nós, mas eu vou fazer isso aqui para chegar lá. Eu vou ter que dar um drive no meio. Todo barco tem um ponto ideal. Eu nem posso andar a 7 nós orçado e achar que por causa disso está uma maravilha, porque o meu objetivo está ficando lá para trás. E nem posso andar a 4 achando que está uma maravilha, porque eu estou com a proa no meu objetivo. Em algum lugar no meio. Os barcos que têm a medição feita, as fórmulas feitas pelo projetista, eles dão esse ângulo. O projetista dá esse ângulo. Ele fala, se você tem que ir para um ponto reto com vento de pompa rasa, é melhor você andar no vento tal a tantos graus, no vento tal a tantos graus. Quanto mais diminui o vento, mais orçado eu tenho que andar. Vocês já experimentaram andar de pompa rasa no vento fraco? O barco praticamente para. Com onda, então, fica insuportável. Como é que se resolve isso? Orçando o barco um pouco, botando mais pressão nas velas. Então é assim que a gente faz. Aqui era um vento vindo daqui, um vento leste, que era o vento da largada. Aquela é uma largada de balão, uma largada atípica, só acontece em regata de percurso. E a gente não andava de pompa rasa, a gente fazia isso aqui, para ir. Aliás, alguns barcos, como o nosso, quando o vento diminui, os barcos andam melhor, rendem mais com o balão assimétrico. Não é um balão simétrico, é um balão assimétrico. É um com pau de espírito, tudo, mas ele é diferente, ele serve só para alçar. Então você anda a 140 graus do vento. Não a 140 graus de incidência do vento sobre o barco. Que então é uma posição mais ou menos em relação ao barco, claro. Então uma posição mais ou menos de incidência do vento aqui, até 90 graus, até 140 graus de incidência. Né? Nunca o vento de polpa rasa com assimétrico. Tá? Então, zigue-zague mesmo. Ele é um contravento às avessas. Bom, aqui o que aconteceu na regata de Alcatraz do ano passado? Os principais concorrentes nossos, pela configuração de como o vento estava na saída do canal, ficaram todos nessa área aqui da regata. Foram para a direita. Nós, com a previsão da esquerda, mal na regata, sem poder se afundar de vez e com uma responsabilidade enorme. Então assim, bom, quando os seus principais concorrentes estão todos na direita e você vai sozinho para a esquerda, você pode até ganhar a regata, mas você corre o risco de perder e perder feio, porque você está sozinho. E mais do que isso, a gente tem um respeito enorme pelos nossos concorrentes. Muitos deles são barcos conhecidamente bons de velejar. Você fala assim, se eles estão lá na direita, é por alguma razão. Talvez nós não estejamos vendo, talvez o Commander's Weather não viu, e eles viram. Ou talvez o meteorologista que eles contrataram viu. A gente, nessa dificuldade, a gente optou pelo lado esquerdo e optou por ficar fiel ao nosso plano de regata, baseado muito na meteorologia. E ficamos aqui sozinhos, velejando sozinhos com alguns poucos barcos. Eu tinha uma outra razão para manter o barco na esquerda. A corrente no canal vinha do leste, da Ponta das Canas, para a Ponta da Serra, para o sul. Ou seja, a corrente do canal estava saindo. E essa área aqui,
do canal é uma área mais funda, que tem mais água. Bom, se a área que tem mais água, a água corre mais, tem mais água correndo, é uma diferença brutal de corrente. Eu posso ter 2,5 nós de corrente correndo aqui e posso ter meio nó de corrente correndo aqui, onde eu tenho 10 metros de profundidade. Aqui eu tenho 25 metros de profundidade. Eu posso ter a meu favor 2 nós a mais de corrente em barcos que andam a 8, 9 nós. Vocês imaginem o que é isso? 2 nós a mais de corrente. Bom, se tem água funda aqui, tudo bem que aqui fora perde-se o canal. Mas essa água funda que sai para cá com mais velocidade, ela tem que ir para algum lugar. Então ela continua empurrando a gente um tempo a mais. Nós falamos assim, bom, a nossa previsão meteorológica está na esquerda. Nós precisamos recuperar o tempo perdido. A corrente está claramente aqui no canal, saindo do canal. Eu não vou... E aqui a água tem que sair, aqui não tem tanta água para sair. Eu não vou para a direita, eu vou para a esquerda. Essa é uma hora em que o tático tem uma posição dentro do barco extremamente solitária. Porque fica todo mundo te olhando. Bom, é isso aí mesmo, né? Vamos lá, podemos continuar vendo aqui, né? E você fala, não, certeza. E você tem que ainda passar uma segurança para o pessoal. Você não pode revelar que você está numa condição extrema de dúvida naquele momento. Bom, ficamos aqui na esquerda sozinhos. E aí o que acontece com o vento? Diminui cada vez mais para todo mundo. No barco, quando acontece essa situação de regata, a gente chama largar de novo. Para tudo e larga de novo. Recomeça a regata com um novo vento. E aí nós estávamos nessa expectativa. Falei assim, bom, parou tudo, eu, feliz. Falei assim, realmente a minha meteorologia dizia que o vento ia entrar do sudeste e do leste. Se eu estiver aqui, eu estou melhor posicionado que essa gente. Eu vou pegar o vento antes que ele. A não ser que o vento entre muito forte, que não era a previsão, que aí ele enche a raia rápido, ele mais ou menos iguala a todo mundo. Se ele entrar devagarinho, eu estou andando bem antes do que aquela gente lá. Para tudo, parar mesmo, espelho. Para tudo. E aí começa a entrar um vento de sudeste, lento, e é só a gente começa a andar. A gente começa a andar de contravento. A gente ia saindo de popa, começa a andar de contravento. Faltava ainda todo o trajeto até Alcatraz. Esse vento do sudeste, ele começa a rodar assim. Quando o vento do sudeste... Aí, e atenção, olha o teste que eu estava querendo fazer com o meu meteorologista, para quem eu pedi a previsão meteorológica. Eu falei assim, bom, nós estamos aqui, entrou o sudeste, até agora ele está acertando. Eu pensei, se esse sudeste, que está vindo mais ou menos de uns 160 graus na bússola, então, entre 90 e 180, se esses 160 graus começarem a diminuir, ele está certo. Porque ele falou que ia entrar um sudeste que ia virar para leste. E eu fiquei olhando lá. O instrumento, o nome da função do instrumento é True Wind Direction. Direção do vento verdadeiro. Todos sabem aqui o conceito de vento real, vento aparente, vento próprio. Isso é tranquilo para vocês. Não, eu vou dar uma rápida explicação. O nosso vento real, que é o vento da natureza, ele vinha de 160, eu falei, se esse vento começar a diminuir, o cara está certo. Commander's Weather. Ele fica numa salinha lá nos Estados Unidos, com uma série de leitores, uma série de informações, e com isso ele faz a interpretação de como é que o vento vai se comportar num determinado lugar e tempo. Eu falei, se isso acontecer, ele está certo. E o vento, 160, eu olho na bússola 159, 155, 150, 145, falei, está certo. Agora eu estou plenamente convencido. Nós começando a andar, o pessoal parado e o vento vindo para a direção que ele falou que ia vir. Se ele começasse a aumentar 180, eu falei, esse vento vai, eu pensaria, esse vento vai para sudoeste, ou para oeste, ou para noroeste. Se ele for para sudoeste, oeste ou noroeste, nós estamos perdidos, porque aí a situação se inverte. Aí o pessoal que está aqui, e estava praticamente todos os nossos adversários lá, eles vão estar na posição que eu quero estar. Mas ele não fez isso. Ele não aumentava na bússola, ele diminuía na bússola. E quanto mais ele diminuía, mais feliz eu ficava. A gente sai da velejada de Genoa, quase contravento, a gente coloca uma vela que chama Code Zero, código zero. Ela é o nosso barco, vocês viram o barco velejando no contravento, a Genoa ela é 100%. São só os barcos de competição mesmo. A maioria dos barcos de cruzeiro, a Genoa é 150%, ela vem para trás do mastro.
A nossa genoa ela fica só lá na frente. Aquela, a maior genoa que a gente tem é aquela. A gente tem uma genoa, que é um código zero, que é o chamado código zero, que ela é mais de 150%, ela vem quase até lá atrás no barco. E ela é um jeito que nós temos, e a vela de oceano, se você não fizer isso, é muito difícil competir, de enganar a fórmula. Porque a código zero, você mede ela como balão, porque ela não vai no headfoil da frente. Ela vai esticada na ponta e no pé. Se ela não vai no headfoil, a fórmula, a regra, interpreta ela como um balão. Um balão, aliás, muito pequeno, porque se você comparar a área dela com a área de um balão, é um balão muito pequeno. E você paga o seu maior balão, você não paga o seu menor balão, em termos de tempo, de pagar tempo na fórmula. Então ela é praticamente, você não paga ela, e você usa ela numa situação de orça folgada, como se um balão fosse, né? Aliás, como se uma Genoa 150 fosse, mas sem pagar uma Genoa 150, porque na fórmula eu estou velejando com a minha Genoa 100%. Tem algo de errado nisso? Não, absolutamente. É uma forma que o projetista tem de dizer, olha, se a fórmula não mede Cold Zero como Genoa, vamos usar o Cold Zero para orça folgada, não tem problema nenhum. Estamos velejando aqui em Cold Zero, a gente passa para o balão assimétrico, a gente passa para o balão simétrico. Vocês viram uma hora no vídeo quando a gente tira um balão azul, se eu não me engano, os dois balões velejando, isso é um peeling de balão. É a manobra mais difícil que tem de fazer. Você pode fazer ela baixando um e subindo outro. O mais difícil é você fazer sem parar de velejar de balão o tempo inteiro. Vocês viram que um entra por dentro do outro sem parar de velejar. A gente fez então de Genoa para Cold Zero, de Cold Zero para assimétrico, de assimétrico para assimétrico. E eu viro para a tripulação e falo assim, então vem, estava tranquilo que era para a esquerda. E o vento cada vez mais para o leste. E a gente cada vez melhor na regata. Quando isso é fundamental. O Mitsubishi, que era um dos melhores adversários que nós tínhamos, quando ele percebeu o que estava acontecendo, o que a gente vê ele fazendo aqui? A gente já de balão, a gente vê ele pegando um balão assimétrico e vindo ossado para cá. O objetivo dele estava aqui, do ponto de vista aqui dele, né, de onde ele estava. Ele poderia vir para cá, mas ele começou a vir para onde a gente estava andando. Por que ele começou a vir para cá? Porque ele olhou a virada do vento e falou assim, esta virada do vento é uma virada, nós denominamos na nomenclatura tática, consistente. Ou seja, é para lá mesmo que o vento vai. Então é melhor eu assumir o meu prejuízo e ir para lá. Eu não vou ficar aqui esperando o vento voltar para cá, porque eu já vi que ele não vai voltar. Ele entrou no sudeste e já está indo para leste, ele não vai para sudoeste. Quando ele realiza isso, ele larga esse lado aqui e custe o que custar, ele vai para esse lado aqui. Ele fala assim, eu vou perder. O handicap já está na minha frente, não no real, porque no tempo real realmente não era fácil para nós. Mas ele estava muito encostado nele, depois de 20 milhas de regata. E aí a gente vê os barcos começando a realizar o prejuízo, e aí para a área que nós estávamos velejando. Ou seja, mais uma demonstração de quem estava certo. Todo mundo, que era exatamente o que a gente temia, fala, se eles estão lá e por alguma razão, começa a perceber que a gente estava fazendo a coisa certa. A gente roda Alcatrazes mais ou menos na terceira posição no real, se considerar que tinham lá uns 15 barcos, dos quais nós éramos entre os 5 menores, está entre os 3 no real, para a gente já era um sinal de que a gente estava bem. E voltamos de Alcatrazes, saímos, são as imagens mais bonitas, a gente cruzando a ilha, velejando, aparece a ilha atrás, a gente velejando paralelo à ilha, depois a gente sai já direto com proa na ponta da sela. E vai reto de contravento, veleja mais ou menos aqui umas 3, 4 horas de contravento, uma das velejadas mais maravilhosas que nós já demos, porque nós estávamos muito bem na regata. Quando chega aqui, a mais ou menos umas 8 milhas da chegada, 25 menos 8 milhas da chegada, o vento para de novo, espelha de novo. Essa é uma situação dificílima para quem está na frente, porque você fala, pô, mas eu fiz tudo isso aqui dentro do canal, eu saí do lugar certo, eu troquei várias vezes de vela, eu estou morto de cansado, eu virei isso aqui, eu estou em terceiro no real, eu estou para chegar, se vier um contravento reto, certo, sem muito bordo, não tem como as pessoas me passarem, porque vai uma fila de gente. Então a condição é ideal, o vento vai lá e para, e vai acontecer de novo isso aqui, de onde é que ele vai entrar? Então nessa hora,
é muito importante você manter a cabeça fria, manter a tripulação animada e dizer, bom, tudo bem, vamos lá, vamos fazer de novo. E a nossa meteorologia dizia, mesmo se o vento parar, tende a prevalecer o lado esquerdo da raia. Esquerdo do ponto de vista de quem sai, já direito para nós, porque nós já estávamos voltando. Tende a prevalecer o lado agora direito da raia. E aí o vento começa a diminuir, e aqui começa um verdadeiro contravento. E aí barco indo para cá, a gente aqui, e a gente tentando ver o que a gente fazia. E aí nós começamos a fazer pequenos testes. Assim, vamos dar uma chegadinha para a direita, marca um adversário que tem uma velocidade parecida, marca no sentido de olha para ele, e volta para a esquerda. Quando ele voltar para a direita, a gente vê se aumentou ou diminuiu a distância. É um sinal que a gente tem de que a raia está começando a prevalecer para a direita. São pequenos testes. Por que pequenos testes? Porque é uma hora na regata, ao contrário do começo dela, em que a gente não tinha mais a intenção de correr riscos. Por quê? Porque ele estava bem. A gente não queria perder a posição que a gente estava. Falei assim, tá bom, então eu fico primeiro, segundo, terceiro, mas eu não vou correr riscos. E aí a gente começou a fazer esses pequenos testes, e cada vez que a gente vinha para a direita, marcava alguém que ia para a esquerda, a gente voltava e a gente sentia que a gente evoluía um pouquinho mais em relação àquela pessoa. Aí a gente apostou de vez na direita. Diminuiu o vento e a gente ia para a direita. Isso com um vento muito fraco. Bom, vamos para a direita, de novo entre o leste, só que agora leste-leste mesmo, não virando para sudeste, e entre o leste de 18, 20 nós. Nas últimas 5 milhas da regata, a gente feliz da vida, 6 horas da tarde, já começando a escurecer, no leste de 18, 20 nós, com o barco andando a 7 nós e meio mais ou menos, a um grau de óssea de 30 graus, 28, 30 graus. A gente feliz da vida, comemorando, e por mais que a gente faça a revisão no barco, por mais que a gente cuide do material, por melhor que seja o nosso material, acontece uma coisa que é uma das piores sensações. Você está velejando no final, nas últimas 5 milhas numa regata de 50, você está com 20 nós de vento, você está bem na regata e a sua mestra despenca no deck. Inteira. Por quê? Porque foi feito errado a falcaça no cabo da Adrícia lá em cima. O cabo tinha um trechinho dele que estava podre, fizeram errado, usaram o trecho, porque tinham que ter cortado, tinha cabo para isso. Foi feito errado. E a mestra despenca no deck. Problema. O nosso mastro é fracionado. Então aqui tem a driça da mestra, aqui está o mastro. E aqui está as adriças balão, xenoa e tudo mais. Como é que a gente faz para consertar a driça da mestra? Bom, a gente só tem a driça da mestra lá em cima. Então a gente tem que subir, colocar uma patesca na ponta do mastro, passar o outro cabo, amarrar na mestra e subir ela. Não há outro jeito. Ele não tem uma driça de reserva, só tem uma driça da mestra. Bom, tranquilo. Pega uma driça daqui, sobe alguém, até aqui, no mastro, velejando, com 20 nós de vento, à noite, operação relativamente delicada, e aí essa pessoa aqui, ela pega e sobe aqui sem a driça. É possível fazer isso? Difícil. E olha que a pessoa que estava tentando fazer isso era muito boa. Eu não sei, eu acho que é muito mais difícil do que a brincadeira do pau de sebo na festa junina. É mais difícil. Porque o mastro é liso para burro. A nossa estratégia lá embaixo nós vamos puxar esse cara até aqui, depois ele vai começar a subir sem nada, e a gente vai folgando a driça, que aqui a driça puxa, e aqui a gente folga ela até ele chegar no topo do mastro. Quando ele chegar, ele passa a patesca lá e passa o cabo. O problema é que a gente fica batendo nas ondas, velejando a 20 nós de vento, não pode parar, porque está na regata, e o cara lá em cima tentando subir. E a gente falando para ele, olha, sobe, nem pensa em descer daí se você não chegar até o topo do mastro. O cara lá, já começando a ficar com medo, tentando subir, subia, descia de novo, esticava a driça, dava os trancos do mastro. É situação difícil. 5 milhas faltando para chegar. 5 milhas é bastante. Uma regata de boia tem 12, é quase a metade de uma regata de boia. Só que a gente teve uma surpresa. Com 20 nós de vento, o nosso barco ele andava mais ou menos só de buja a 7 nós de velocidade. 7 nós de velocidade. Com a mestra a gente anda a 7,5. Assim, bom, mas a mestra é gigantesca. A única diferença é que a gente andava a 50, 60 graus do vento. Ou seja, a gente andava praticamente de travessa. Mas conseguia andar a 7 nós de velocidade. E a gente, enquanto estava com o cara lá em cima no mastro, tentando subir para resolver o problema da mestra, a gente falou assim, bom, vamos velejando o mais rápido que dá. Arriba que seja, vamos dar a bola do arribado que seja. Os barcos, inclusive barcos móveis, começaram a cruzar a gente à noite. Eu não sei, acho que eles estão se perguntando até agora o que é que a gente estava fazendo, cruzando eles sem mestra, velejando como se estivesse na regata.
Porque de noite isso é uma coisa esquisita, você não vê o que está acontecendo, só passa um barco sem mestre, na regata. Bom, depois de sucessivas tentativas aqui, não conseguimos, a gente acabou optando por uma solução de segurança. Falou assim, desce ele, senão a gente vai ter um problema de segurança. E o vento cada vez mais forte. Bom, de tão bem que foram as nossas escolhas anteriores aqui, velejando 5 milhas só de Genoa, a gente conseguiu ganhar a regata. Isso foi uma coisa realmente que deixou a gente... Nessa regata importante que eu falei para vocês. Isso foi uma coisa realmente que deixou a gente feliz, e foi uma regata, do ponto de vista tático, extremamente assim, rica de opções. Vocês viram aqui alguns conceitos táticos fundamentais, né? O primeiro, a elaboração de um plano inicial com base na meteorologia. O segundo, a preocupação de se desprender do bolo da frente. Eu ainda vou voltar nisso nas regatas de boia para explicar isso para vocês. E terceiro, o que é um barco percebendo que tomou uma decisão tática errada, que a rondada do vento é consistente e realizando o prejuízo para falar assim, eu não vou perder mais. Isso, esse perde e ganha, é o que é fundamental na balança das decisões táticas. Você fala assim, quanto é que eu perco e quanto é que eu ganho aqui. Bom, tivemos esse final de regata, foi uma regata, assim, não foi à toa que nós trouxemos o vídeo dessa regata, só nós não temos as imagens noturnas, por uma questão de iluminação, mas o que eu estou falando é verdade. Eu garanto a você que a gente velejou sem mestre, 5 milhas. Porque meus amigos não acreditam, mas é verdade. Eu tenho aqui a testemunha, o Marcos Ferrari está... Não, ele está no barco, ele é suspeito. O Marcão talvez possa confirmar. O nosso patrocinador estava no barco. E foi bom até, porque se a gente chegasse para ele depois e falasse assim, você não sabe, a gente velejou 5 milhas sem mestre, da melhor regata, ele ia falar, tá bom, meus heróis. Né? Bom, só dar uma explicação rápida, só porque algumas pessoas não sabem essa questão do vento real. Isso é importante para a questão da instrumentação. E até porque a tática na instrumentação básica de todos os barcos sempre trabalha com vento real. Nós trabalhamos, o nosso parâmetro é o vento real. Vamos imaginar que eu tenho aqui, incidindo no barco, o chamado vento real. O vento real é o vento da natureza. É o vento que, se eu ficar parado e medir o vento, é o que a natureza está me dando. Ele vem do leste, ou ele vem do sul, ou ele vem do sudoeste, ele vem do sudeste. Bom, o vento real está aqui, ele está incidindo sobre as velas do barco aqui, e o barco anda para frente. Se eu ando para frente, eu gero um vento contrário. Esse é o chamado vento próprio. E são vetores mesmo. Ou seja, esse é o vento gerado pelo barco. Onde está o vento aparente? Uma questão física. Ele fica em algum lugar no meio, a depender da força desses vetores. Esse aqui é o vento aparente. Os instrumentos usam essa nomenclatura? Totalmente. Eu posso mudar, colocar apparent wind speed ou apparent wind angle, ou true wind speed ou true wind angle. Então, como é que isso funciona? Eu não sei se vocês já tiveram a sensação de velejar no barco com a vela posicionada para o vento, e esse barco desce uma onda e a vela ela fica meio boba, ela bate, ou ela vem para o meio do barco. O que aconteceu numa situação dessa? Como eu aumentei a velocidade do barco, minha vela está posicionada aqui, para o vento aparente, está correndo na vela. Como eu aumentei a velocidade do barco, este vetor aqui ficou mais forte do que esse, proporcionalmente. O vento aparente, como esse aqui ficou mais forte, ele encosta aqui, ele vem para cá. Se ele vem para cá, e a minha vela estava como se o vento estivesse mais aberto, se ele vem para cá, ele começa a empurrar minha vela para dentro. Por isso que quando eu desço uma onda, ou eu caço a vela, ou eu arrimo o barco, para fugir da movimentação que o vento aparente vai fazer em direção ao vento próprio. Eu estou gerando vento com o meu barco. Os barcos rápidos, por que um barco veleja, os barcos da Volvo velejam a 30 milhas com vento de 30 milhas? Ou com vento de 25 milhas. Eles velejam assim porque eles geram muito vento próprio, o barco é muito rápido, e o vento aparente acaba sendo mais forte do que o vento real. Então, para a tática, o instrumento fundamental do tático é a direção do vento real. E aqui vai, já passando da regata de percurso para a regata de boia, aqui vai uma dica importante. Eu vou ainda voltar a isso em alguns exemplos. É mais do que uma dica.
eu diria que é, por básico que possa parecer, o grande segredo de uma boa tática em regatas de boia. Eu vou ir e voltar, regatas de percurso e regatas de boia, porque na verdade são coisas bem diferentes. Você nas regatas de percurso, você olha mais o quadro geral, você evita ficar dando muitas manobras, você opta mais por um lado, você preza muito o andamento do barco em dadas situações, e nas regatas de boia você tem que ser um pouco mais ágil nas manobras, a coisa toda é menor, você tem uma preocupação maior com a flotilha e tudo mais. Mas os princípios são os mesmos. E o princípio básico, e esse é pelo menos uma imagem que a mim ajuda muito nas regatas de boia, nas regatas de percurso pequeno, é você pensar no seu barco velejando como se ele fosse um X. Ou como se houvesse duas setas invertidas no seu barco. Se não sair bem o desenho, eu vou fazer outra vez. Este aqui é... Melhor ainda. Vou ter que fazer. Eu vi que não estava sendo bom. Boia. Esse X ele não é tão igualzinho assim, depende de cada barco, depende de como ele veleja. Mas vejam só o que acontece. E esse é o conceito básico de toda e qualquer decisão tática. Usando como elemento, vocês viram que na regata de percurso, eu usei como elemento a flotilha, eu usei como elemento a correnteza, eu usei como elemento o vento. São os três principais. Há um outro também, que é a súmula. Porque tática é também estratégia. E às vezes não adianta você ir para o lado certo, ou do lado que você acha que é certo, porque você nunca vai ter certeza, se o seu principal adversário no campeonato está do outro lado da raia. E se só te interessa ganhar dele. Então isso também é um componente. A flotilha também é um componente que você tem que levar em conta. Mais do que isso, nas regatas de vela oceânica, é preciso levar em conta as diferenças de tamanhos de barcos. Quando eu falar da largada, isso vai ficar muito evidente. Mas o básico do básico, para qualquer decisão tática, é você pensar no seu barco assim. O que acontece? Usando o vento como elemento principal, a gente tem um dado que se apresenta em 100% das vezes, que é que o vento oscila. Sempre. Se a regata é montada assim, porque o vento está aqui, este vento, durante o dia, ele vai vir para cá, vir para cá, vir para cá, vir para cá e vir para cá. Ele vai ficar oscilando. A natureza poucas vezes oferece um vento fixo, o tempo inteiro fixo. Que ele oscile 5 graus, que seja. Que ele oscile 10 graus, que seja. As regatas de hoje a gente estava fazendo com um sudoeste forte no canal e a oscilação média era de 25 graus. 10 para um lado, 12 para um lado, 12,5 para um, 15 para o outro. O vento oscila. Ele oscila de duas maneiras básicas, e esse é outro conceito que vocês vão encontrar táticos falando, ou livros de tática falando. Ou ele oscila de forma consistente, ou ele oscila de forma variável. Não sei, os termos podem não ser, mas são coisas equivalentes. Ou seja, uma oscilação consistente, e esse conceito vocês têm que ler ele no tempo. Uma oscilação consistente é o seguinte: o vento estava aqui e o vento do dia muda para cá. O vento médio. Eu tinha um vento de 100 graus, ele estava 100 graus, ele ia para 95, ele ia para 105, depois esse vento passou para 90, ele ia para 95 e ia para 85, mas ele ficou em 90 na média. É uma mudada consistente, constante. Ou ele fica fazendo oscilações variáveis, ele está lá na média, mas ele só faz oscilações variáveis. O que acontece? Eu tenho um zigue-zague para fazer para chegar até essa boia. Ou seja, eu tenho um percurso para fazer até essa boia. Se eu estou velejando com o meu barco aqui, de vela direita, né, e o vento está vindo daqui, eu estou andando assim. O que vai acontecer com o meu barco se o vento oscilar para cá, 10 graus? Sabe o que vai acontecer com o meu barco? 10 graus para cá. Em vez de andar para cá, eu passo a andar para cá. Eu me aproximei do meu objetivo? Aproximei. Isso é chamado uma rondada do vento positiva. Ou seja, eu entrei numa positiva. A minha proa se aproximou de onde eu queria ir. Bom, eu tenho que cambar nessa hora? De jeito nenhum. Sabe o que acontece se eu cambar? Quando eu estava velejando aqui, o meu barco cambado, ele ia cair aqui, que era o primeiro X, com essa distância da boia.
Se eu passei por uma mudança do vento a velejar aqui, o meu barco cambado, ele vai cair aqui. Ou seja, mais longe da boia. Sempre que eu positivo um lado, eu negativo o lado oposto. Logo, se eu estou indo aqui, e eu estou sentindo que está chegando a hora de eu ir para a boia, o que é que eu tenho que esperar para cambar? Eu tenho que esperar uma negativa do vento. Porque se o vento negativar aqui, o meu barco no outro bordo vai se aproximar da boia, e aí eu campo. É isso que faz o seu zigue-zague em relação a uma boia ser assim e não assim. Esse barco aqui vai perder a regata, esse barco aqui vai ganhar a regata. Então eu velejo em direção à boia. Aí o vento nega. O que eu faço? Campo. Velejo. Nega. O que eu faço? Campo. Velejo. E vou sempre subir. Essa é uma decisão puramente baseada em direção de vento. Ah, mas eu tenho que também considerar, quando eu considero elemento vento, direção e intensidade. Então assim, pois bem, eu tenho a raia aqui, eu estou velejando aqui, começa a negar o vento. Camba? Não, o problema é o seguinte, o vento está fraco e aqui a água está claramente mais escura do que aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou continuar um pouquinho negado, vou entrar nessa água escura e aí nela eu campo. Por quê? Eu vou perder distância, porque eu vou andar negado. Eu vou pagar uma negativa. Mas aqui eu vou pegar muito mais vento. Isso coloca mais uma variável nas decisões táticas. Complica a vida. Por quê? Você fala assim, bom, realmente o vento mudou 10 graus para pior. Mas o vento está lá na frente. Eu ando 10 graus a mais. E aí eu campo. É isso que faz. Essa é a diferença que o treino faz numa regata. A pessoa treinada, ela lê com rapidez isso. Ela fala assim, bom, para chegar até ali é rápido, vale a pena dar essa negativa. Ou então fala assim, não vale a pena dar essa negativa porque vai ter muito longe. Ou então, não, negou, mas tem uma outra ali em cima. Então eu campo e vou lá para cima. Isso é um começo de conversa na avaliação do vento, que mostra o quanto que o tático tem que ser preservado de outras funções a bordo. Porque o tático tem que ficar lendo isso o tempo inteiro. Então ele fala assim, eu estou velejando, o vento está a 150 graus. Ah, vocês têm uma outra forma de ver se o vento nega ou favorece, que é com o rumo do barco. Só que vocês têm que tomar um cuidado, que é que vocês têm que ter uma velejada em relação à direção do vento muito constante. Então fala assim, eu estou andando a 100 graus na bússola. Se eu agora estou andando a 110 na bússola, é que sinal que eu caí 10 graus. Se 110 é positivo ou negativo, eu vou ver em cada raio. Né? Depende do vento. Então assim, façam testes. A boia está ali. Eu velejo aqui a 100 graus da bússola. Deixa eu botar a proa para baixo e ver o que acontece com a bússola. Deixa eu arribar e ver o que acontece. Porque negar é igual a arribar. Se eu arribar, ela aumenta. Então, ótimo. Eu já usei o lápis que eu escrevia no deck. Então, vela direita mais negativo. Ou seja, se aumentar, eu estou negando. Ou qualquer outra nomenclatura que vocês queiram. Então, assim, vela direita menos. Ou seja, vela direita tem que diminuir o rumo do barco. Só para você lembrar, porque às vezes na regata você pode não lembrar disso. Você fala assim, bom, se eu estou andando a 100 graus e o barco vai a 90, é sinal que eu estou mais positivo. Se eu estou andando a 100 e o barco vai para 110, é sinal que eu estou mais negado. E é sinal que é hora de cambar. Esse é um elemento fundamental e é por isso que o tático tem que estar preservado. Porque o tático está lendo essas coisas o tempo inteiro. E ele tem que olhar. Fala assim, negou. Se negou, um cara que não está lendo a raia, ele vai pegar, vai empurrar o leme e vai dar o bote. O tático que está lendo a raia fala assim, não, negou, mas eu já estava olhando que tinha uma rajada se formando ali. Ou então, negou e eu vou cambar porque tem uma rajada se formando ali. Nos ventos mais fracos, essas decisões são fundamentais. Por quê? Porque no vento mais fraco, a diferença entre o vento num lugar da raia e o vento no outro lugar da raia costuma ser maior. Então, no vento mais fraco, essa variável da direção do vento, ela perde um pouquinho de relevância para a variável da intensidade do vento. Tudo isso eu tenho que levar em conta. No vento mais fraco, a variável da flotilha, dos barcos que podem me jogar vento podre, ganha relevância também. Se eu estou velejando no vento fraco, atrás de um barco aqui, no vento podre, eu dificilmente vou ter algo que eu possa fazer. E o meu barco vai diminuir significativamente, porque é pouco vento, mais podre, mais influência desse barco. Melhor eu dar 2 blocos e me posicionar aqui em cima dele com vento limpo do que ficar aqui na polpa dele. É um exemplo.
O tático no barco, num barco como o nosso, que velejam 10 tripulantes, eu fico posicionado atrás do timoneiro. Não puxa um cabo, puxa só o backstay, que fica em 2 catraquinhas lá. Essa função é uma função muito preservada, a função do timoneiro, obviamente, é muito preservada, e a função de quem faz a trimagem das velas é muito preservada, porque são, vamos dizer assim, os 3 pontos em que o barco se apoia para ir bem numa regata. Manobras são fundamentais, vamos partir do pressuposto que a tripulação como um todo está treinando. Mas assim, os 3 pontos fundamentais são a velocidade, o timão em si, a estabilidade do barco e a tática. São 3 funções que não fazem outra coisa que não olhar as velas, timonear e fazer a tática. O tático também, num barco como esse, que não tem lugar para uma pessoa especificamente para falar de regras, é a pessoa que também conhece dentro do barco e tem a responsabilidade de dizer se a gente está certo ou se está errado em relação às regras de regata numa determinada situação. Essa função ela é acumulada pelo tático no barco. E o tático, porque tem essas 2 funções e porque tem que considerar tantas variáveis, tem que ser sempre preservado no barco. Tem que se escolher alguém, tem que se estabelecer. É quase que uma solução hierárquica que se dá para a coisa. Fala assim, olha, ele vai chamar a tática e ele chama a tática. Isso acontece porque o tático veleja sempre um passo à frente do resto da tripulação, do ponto de vista de raciocínio da regata. A gente está se aproximando da boia. O nosso barco está aqui, de vela direita, e tem um barco aqui, de vela direita. Se eu arribar, forçar um pouquinho a barra, eu faço a boia. Se esse cara aqui de Aibá, que vier para cima de mim, ele vem de esquerda e ele tem preferência. Toda a tripulação está velejando aqui para manter o barco trimado, manter o barco rápido, está olhando o que está acontecendo, está olhando os instrumentos. O que eu estou fazendo nessa hora? Estou falando assim, e se esse cara de Aibá? Se esse cara de Aibá, ele vai vir. Eu tenho 2 opções. Ou eu jaibo junto e perco uma distância, porque eu poderia ir direto para a boia. Ou eu orço, passo por trás dele, e aí vai acontecer outra coisa. Eu não vou conseguir arribar para a boia, porque já está muito em cima. É uma decisão dificílima. O tático só consegue tomar essa decisão se ele ficar pensando um pouquinho naquilo, e olhando a velocidade do barco, se ele está se aproximando, se ele não está se aproximando, como é que vai ser e tudo mais. E mais do que isso, o tático vai evitar uma coisa que atrapalha, estraga qualquer manobra, que é a surpresa. Ou seja, se eu estou pensando nisso antes, toma a decisão e falo assim, bom, não. Se ele vier aqui e eu passar por trás dele, eu vou ter que jaibar de qualquer jeito para ir para a boia. Então o melhor é eu já dar esse jibe aqui em cima dele. Mais do que isso, eu dou jibe em cima dele, ele fica no meu vento sujo, não eu no dele. E depois eu dou um outro aqui para a boia e assumo o prejuízo. Está o barco aqui. A solução de parar o barco e esperar ele passar não existe muito, porque eu teria quase que baixar o balão para isso acontecer. Vamos imaginar que esse foi o meu raciocínio. Então eu já estou com isso na cabeça. Assim, se esse cara jaibar, eu vou junto. Aí de repente esse barco, no oceano eles dão todo o sinal, porque você vê a tripulação começando a se mexer, esse barco vai lá e dá o jibe. O que eu falo? Quando ele começa a dar o jibe, eu falo, prepara, vai o problema para frente, fala atenção, 3, 2, 1, jibe. É diferente da situação desse barco vir aqui de vela esquerda e a gente no susto fala, o que faz? O que faz? Não, tem que desviar, não dá o jibe. Aí esse jibe tende a sair errado. Ou em qualquer tripulação. Então é função do tático velejar um passo à frente para que ele não atrapalhe a vida da tripulação nas manobras e para que as decisões sejam tomadas sem a pressa que atrapalha toda e qualquer decisão numa regata. E no oceano nós temos essa vantagem. O tático pode ser preservado. Com 30 pés para cima, talvez nos 30 pés, o tático ainda tem que fazer alguma coisa, mas ele pode ser relativamente bem preservado. E essa recomendação eu dou para vocês. Escolham uma pessoa para se vocês forem fazer regatas, para ser o tático, e essa pessoa tem a responsabilidade da tática. E façam uma coisa que nem sempre as tripulações fazem com os táticos, mas assim, tolerem que às vezes o barco pode não estar tão bem na regata. Isso acontece com qualquer barco. Nós largamos muito mal. Vocês imaginem se a tripulação fala, não, com essa largada não dá, Henrico, para, vai para a cabine, que outra pessoa vai falar o que a gente vai fazer taticamente. Daí o tático, o outro recupera. Aí ele fala, ele faz uma besteira, vai para trás. Fala, Henrico, volta. Vai o tático, não dá, ninguém consegue fazer uma regata assim. Tem que dar a ele a autoridade de fazer a regata do começo ao fim.
Bom, vento, direção e intensidade, outros barcos na flotilha, correnteza, todos esses são elementos táticos fundamentais. A depender de cada situação, tenham a paciência e a inteligência de olhar essas coisas e dizer o que é que vai prevalecer. Há uma raia, por exemplo, que é a raia do Rio de Janeiro, em que muitas vezes a correnteza prevalece sobre o vento de uma maneira que nenhuma outra raia você faria prevalecer. Por que isso acontece? No Rio de Janeiro nós temos aqui o Pão de Açúcar, aqui nós temos uma laje, aqui nós temos Niterói e aqui a Bahia. Vocês têm mais ou menos a geometria da coisa lá no Rio de Janeiro assim. Bom, duas correntezas principais no Rio de Janeiro. Uma é a correnteza que sai. Quando a correnteza sai, aqui é o canal onde fica. Aqui é o Yacht Clube do Rio. Aqui é o Galeão, não, o Santos Dumont, o aeroporto. Bom, e aqui é a Escola Naval. O que acontece? Quando a correnteza está saindo, aqui funciona mais ou menos como o canal da Ilhabela. Aqui é mais fundo. Como você sabe, se você não leu a Carta Náutica antes, onde é o lugar mais fundo de uma raia que tem porto, onde passam os navios, eles se passam no canal. Essa água aqui, quando a maré está saindo, ela é uma água que sai para cá e muito mais forte do que a água aqui. Quando a maré está saindo, não tem tanta interferência do que quando a maré está entrando. Quando a maré está entrando, a raia da Baía da Guanabara apresenta duas dificuldades enormes. A primeira é esta laje aqui. A segunda é, se vocês olharem a Carta Náutica, a diferença de profundidades na raia é enorme. 25, 10, 20, 8, 12, pela raia inteira. Isso torna a maré absolutamente maluca. Mais do que isso. Peguem água correndo, fixem a mão assim na água correndo. O que a água vai fazer na mão de vocês? A água vem aqui, aqui dá uma turbulência, ela vem para cá, e aí ela vem, anda, e aqui fica uma espécie de um vácuo que tem que ser preenchido de algum jeito. Como ele é preenchido? Com a água que vem daqui, daqui e daqui. Então, se nós temos maré aqui entrando, né? Eu já fiz a maré saindo, ela sai inteira. Se nós temos maré entrando aqui, o que é que nós temos numa região mais ou menos assim da raia? Maré saindo. Nós temos maré entrando no canal e maré saindo atrás da laje. Os cariocas chamam isso de cone. O que é um cone? Como é que você sabe isso? Você sabe isso por uma leitura da cor da água. Como é que você sabe que é a cor da água que dá essa leitura para você? Conversando com as pessoas do local, vendo, observando, subindo no Pão de Açúcar e olhando a raia, fazendo tudo o que você pode fazer, decolando do Santos Dumont e olhando pela janela do avião. Você vê a diferença de cor da água. Bom, e até uma coisa óbvia. Esta água que está entrando é uma água verde escura. Ela vem do mar. Essa água que está saindo é uma água barrenta, vem da Bahia, que não é o maior exemplo de limpeza que tem nas praias brasileiras. É uma água marrom. Então você... E onde é a largada? A largada é mais ou menos aqui. Bom, então eu velejo aqui no vento, vou buscar talvez um pouquinho de água mais funda aqui, mas chega uma hora na minha regata em que tem uma decisão clara a ser tomada. Fala, se eu me posicionar dentro dessa água aqui, eu estou com a água me empurrando para fora. Mesmo que o vento não esteja dos 10 mais favorecidos, mesmo que haja uma diferença de intensidade razoável, é melhor, porque esse pessoal aqui vai ficar brigando contra a água que está entrando. Eu olho a tábua de maré antes de ir para a água, porque eu sei que naquela raia a correnteza vai ter uma influência grande. Vejo, por exemplo, que a maré vai entrar e vai entrar com uma amplitude muito grande, ou seja, vai ter muita água entrando. E aí eu levo em conta, eu falo assim, olha, se vai ter muita água entrando, se vai ter muita força de correnteza, onde a água está saindo, é muito melhor eu me posicionar, porque a água vai sair com mais força. Ou seja, chegando perto dessa intersecção, busca-se a água barrenta, custe o que custar, ainda que você tenha que andar numa negativa do vento. É um exemplo de correnteza prevalecendo sobre a decisão da direção ou da intensidade do vento. Normal, isso acontece o tempo inteiro. Nas regatas de oceano, vocês têm que levar em conta uma outra coisa. Todos esses são elementos que você tem que considerar para tomar decisões táticas. E aqui, eu vou falar especificamente em ponto de largada. Regata de percurso, regata de boia. Olhem o barco como um X. E saibam em cada raia, pensem em cada raia quais são os elementos que vocês vão fazer prevalecer nas decisões de vocês.
só voltar aqui para fazer uma breve explicação. Uma breve explicação do efeito que tem a negativa e a positiva no popa. Isso aqui também é uma coisa muito válida para vocês. Se vocês registrarem isso, isso vai facilitar muito a vida para vocês anteciparem o que vai acontecer no popa. Antes da gente explicar a largada rapidamente, e aí um elemento fundamental na vela de oceano, que é a diferença de tamanho de barcos. No popa, nós já vimos que eu não ando de popa rasa, eu ando em zigue-zague. Eu também vejo o barco como uma seta invertida. O que acontece? E aqui, olha, meu barco velejando no contravento, meu barco no outro bordo, meu barco no popa e meu barco no outro jibe do popa, né? Então, se o vento vem daqui, esse aqui é esse jibe e esse aqui é esse jibe. Quando ela vai. O que acontece com o meu barco se o bordo de vela à direita favorecer e isso aqui vier para cá? Eu aproximo da boia o bordo de vela à direita e aqui eu aproximo da boia o jibe de vela esquerda. Tá claro isso? O meu barco faz assim. E o que eu vou fazer no popa com essa mesma mudança de vento? Eu vou fazer isso aqui. Logo, se eu estou de vela esquerda, de vela direita, estou indo para a boia, e eu favoreço para a boia, eu sei que depois que eu montar essa boia e eu tiver de vela esquerda, eu estou favorecido para chegar na boia de sobra. A mesma coisa vai acontecer, e olha o que vai acontecer se eu estiver velejando aqui, e o vento fizer isso aqui, me empurrar para trás, e eu passar a andar para cá. O que vai acontecer aqui? O bordo de vela esquerda vai ficar ruim, porque ele vai vir para cá, para acompanhar essa seta, e vai me afastar da boia. O bordo de vela direita vai ficar melhor. Por quê? Porque esse barco aqui veio para cá, esse barco aqui vem para cá, e esse barco aqui vem para cá. Gira o X inteiro. Então, se eu estou andando de vela direita para a boia e eu nego, eu sei que depois que eu montar a boia, eu vou ter que ir dar o jibe e entrar de vela direita, porque vai favorecer para o popa. Isso aqui é um exemplo, mas façam esse exercício no papel, façam um X, coloquem as duas boias assim, façam um X, coloquem uma boia aqui, uma aqui, e aqui um barco, aqui um barco, aqui um barco, aqui um barco. E façam esse exercício de imaginar, eu estou de vela direita, eu favoreço o que acontece no popa. Se vocês fizerem isso repetidas vezes no papel, no barco isso vai ficar claro. E vocês fazem uma coisa que poucas pessoas fazem. Vocês entram na boia de barramento, a boia que vai colocar vocês no popa, já sabendo se vocês vão preferir ficar de vela esquerda ou de vela direita no começo do popa. Isso dá uma diferença brutal. Porque se vocês entram com muitos barcos na boia de barra, que fica muito vento podre, muita coisa assim, vocês saem logo para o lado certo, como por exemplo montar e dar o jibe, vocês ganham normalmente 5, 6 posições. No popa é muito mais fácil ganhar posição do que no contravento. Então façam esse exercício e vocês vão lembrar de que se vocês pensarem no barco como um X, fica muito fácil raciocinar taticamente em regata de boia. Vamos para largar. Eu tenho sempre uma comissão e uma boia. E o vento, em tese, vai estar perpendicular à linha de largada. A linha é tão melhor montada quanto mais perpendicular o vento tiver a ela. Bom, o vento oscila. Como é que eu faço para saber qual é o melhor lado para largar? Eu tenho duas possibilidades. Uma possibilidade, aliás, qual é a mais simples? A possibilidade mais simples é o seguinte: venham com o barco velejando rente à linha e coloquem o barco na linha do vento. Se o barco estiver na linha do vento totalmente perpendicular à linha, vocês já sabem que não está nem um lado nem o outro muito favorecido. Se vocês vierem e colocarem o barco e o barco tiver, a proa dele estiver apontando mais para a comissão do que para a boia, ou seja, o vento está daqui, vocês já sabem que a largada é na comissão. Façam isso no meio da linha. Se vocês vierem e o barco estiver apontando mais para a boia do que para a comissão, vocês já sabem que a largada é na boia. Por quê? Porque se o barco estiver apontando mais para a comissão, o vento está vindo daqui e vocês saem mais favorecidos aqui. Velejando assim. Se o barco estiver apontando para a boia, vocês largam aqui e cambando, vocês ficam mais favorecidos porque o vento está mais para esse lado. Essa é a estratégia básica. Só que vocês têm que levar em conta uma outra coisa na largada. E aqui vai uma dica importante para vocês, porque a regata de oceano tem muito isso. Hoje, na regata de hoje, eu queria ir para o lado direito da raia, ou seja, eu queria ir para cá. Eu achava que o vento melhor estava aqui.
Essa é uma raia, a raia de São Sebastião com o Sul, é uma raia que nós chamamos de viciada. Normalmente dá do lado direito. Bom, eu queria ir para o lado direito e eu pedi para o Marcos Ferrari largar na boia. Na boia e com outros barcos aqui em cima. Assim, mas se você quer ir para a direita, por que você larga embaixo dos barcos? Eles não vão deixar você cambar, porque todo mundo larga de vela esquerda. Assim, não. Olha o que eu levei em conta. Eu falei assim, são 2, 3 barcos. E os 2, 3 barcos que nós temos na raia hoje são maiores que o nosso. Se eu pedir para a gente largar aqui, de fato, eu vou... 2, 3 barcos, eu estou dizendo, dos grandes. Ou seja, a gente vai se livrar logo da flotilha dos pequenos. Se eu pedir para aqui, eu vou poder cambar logo. Só que esse vão perceber a mesma coisa, porque a raia é viciada, e vão cambar logo aqui em cima e aqui em cima. O que vai acontecer com essa gente? Eles vão atropelar a gente e nós vamos ficar no vento sujo até chegar no lado que eu quero da raia. Então eu prefiro ficar embaixo deles e esperar eles cambarem, porque eu intuo que eles vão cambar porque a raia é viciada. Eles vão cambar antes e eu vou me posicionar aqui em cima deles, e aí eu vou velejar com o vento limpo até onde eu quero velejar. Isso é uma questão básica, mas é uma questão de você avaliar como é que você quer posicionar o seu barco em relação ao tamanho dos outros barcos. Se eu tenho um barco pequeno, por exemplo, e eu quero ir para o lado esquerdo da raia, é melhor eu largar logo em cima da juria. Porque se eu largar aqui embaixo, eu vou ser atropelado de todos os lados. Então, eu ficar a barramento acima dos barcos que são maiores que os meus é fundamental do ponto de vista tático. E essa é uma decisão em que se leva em conta um importante elemento, que é a diferença de tamanho dos barcos. Bom, o que eu queria também deixar para vocês registrar? O que é que vale muito a pena vocês fazerem, e vocês podem fazer esse exercício tanto no cruzeiro quanto nas regatas. É uma coisa que eu faço há muitos anos, e isso serve para que todos esses elementos que a gente leva em conta para tomar decisões táticas, para que vocês vejam isso na prática e para que vocês registrem coisas que a memória de vocês não vai sempre registrar. Toda vez que vocês velejarem numa raia, façam anotações do que é que aconteceu com o vento naquela raia. Ele estava a tantos graus, durante 10 minutos eu fiquei medindo no cronômetro, ele falou assim, olha, eu fiquei olhando o meu relógio, e o instrumento do vento, ele estava a 150 graus, ele passou para 155, eu disparei o cronômetro. Ele voltou para 150, eu parei. Aí eu disparei de novo, quando ele passou para 155, eu parei. E eu fui medindo que o vento oscilava mais ou menos de 5 em 5 minutos. Isso acontece? Acontece. Com regularidade, com regularidade. Anotem isso. Ou então, anotem o que aconteceu numa regata. Falei assim, olha, eu larguei na comissão, fui para a direita, a maioria dos barcos foi para a esquerda, e eles passaram a gente. Ou seja, prevaleceu a esquerda. Eu, há 5 anos atrás, fiz uma Santos Rio. E aí, voltei da Santos Rio, eu fiz 3 páginas de anotações. Essa aqui é a primeira delas. Em que eu descrevo o que é que eu visualizei na regata entre a Baía de Santos e a praia... aqui eu fiz várias anotações, inclusive até o Pão de Açúcar. E depois, numa página eu fiz um resumo e nas outras páginas eu anotei coisas específicas. Vejam as minhas anotações. Largamos sexta, eu faço de uma maneira bem coloquial mesmo. Leste e nordeste de 12 a 18 nós, quase a regata toda. Formação de rio com vento bastante constante. Largamos sexta-feira às 13 horas com leste bom, 15 a 16 nós. Saímos orçando de vela direita da Bahia em direção à ponta esquerda de quem olha para o mar, que é a ponta da Bahia. Fomos o barco de sotavento o mais para fora da Bahia na flotilha, e os barcos de baglamento caíram no beck. No beck é na alheira. Então eu estou descrevendo, eu quando saí velejando da Bahia de vela direita, os barcos que estavam mais a baglamento caíram atrás, não conseguiram alçar tanto quanto a gente. Foi uma leitura que eu fiz dos barcos, anotei, registrei isso. Ou seja, eu já